Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, está no ar o Pocando pelo Mundo, programa mensal do Século Diário com personalidades capixabas que destacam fora do Espírito Santo. Estamos no ar com a apresentação minha, Vitor Taveira, sempre com convidados diferentes a cada mês. Curta, compartilhe, comente, apoie a nossa imprensa alternativa. Siga o Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e acompanhe também seculodiario.com.br. Hoje aqui estamos recebendo de forma remota Rodrigo Lima, que é vocalista e fundador do Dead Fish, que é uma das maiores bandas, do hardcore do Brasil, fundada aqui no Espírito Santo. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Queria que você começasse contando um pouco dessa experiência, dessa história, de uma banda que já dura 32 anos, é isso? Primeiramente, obrigado pelo convite. Adoro o verbo pocar. Pocando, genial, é um verbo nosso, genial, que eu falo direto, nunca deixei de falar. Minha avó, quando eu era criança, detestava o verbo. Minha avó é uma capixaba nascida e criada na Ilha de Vitória, mas com o tempo ela foi gostando do verbo. E, cara, é um prazer estar falando para vocês. Século Diário, legal pra caramba, já acompanho há algum tempo. Cara, o Dead Fish é uma banda que começou sem muita pretensão lá atrás, em 1991, né? Na verdade, as coisas começaram no começo dos anos 90, no meio dos anos 90 ali e tal, quando a gente andava de skate junto, era uma rapaziada, deviam ser, sei lá, 9 ou 10 moleques de 14, 15 até 16 anos, que queria tocar o que eu via nas sessões de skate, nos campeonatos. E eles fundaram a banda. Eu fui convidado depois, em 91, para ser vocalista, já que eu não tinha comprado nenhum instrumento, nem sabia tocar nada. E é o que acontece até hoje, ou quase. E cá estamos, cara. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Eu vivo em São Paulo já há 19 anos. Ano que vem faço 20 anos de cidade de São Paulo. Nesse meio aí, a gente saiu de uma banda pequenininha, independente, da cidade, da região metropolitana de Vitória, até porque a gente tocava não só em Vitória, em vários outros lugares da região metropolitana durante muitos anos. E a gente começou a ir para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, fazer turnê de van, botar as coisas dentro da van, CD dentro da van, equipamento dentro da van e partir e ir embora. E falar para as mídias alternativas que a gente tinha acesso, que era a Rádio Universitária aí no Espírito Santo, e os zines e algumas rádios, Brasil 2000 em São Paulo, Fluminense no Rio de Janeiro, a rádio da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tocava as nossas coisas. E cá estamos, 32 anos depois. E quando que você acha que isso dá um salto para virar uma banda, quer dizer, que está em outro patamar hoje, Enfim, inclusive assim, dentro do hardcore nacional, que já é uma cena alternativa, mas vocês rodando muito nessa maneira independente e dá um salto, Acho que principalmente a partir do disco 0 e 1, que é um disco que tem uma projeção na MTV e tudo mais. A que você atribui, assim, esse... O 0 e 1 é um álbum que a gente fechou com a Deck Disc, que tinha lançado um ano e pouco antes a Pitty, Pitty, Matanza, naquela época, E a gente tinha dito não em 2001. Eles vieram com um contrato, algumas gravadoras da época vieram com um contrato e a gente falou, não, a gente está muito satisfeito com o selo que a gente tem, que é o nosso próprio selo. A gente se distribui, a gente se gerencia, a gente marca nossas turnês e a gente vende nossos álbuns. Era uma coisa muito de garoto inocente que estava ali em Vitória já há alguns anos, entendendo o rolê, mas quando a gente entra na DEC, o rolê se torna outro, porque a gente passa a falar para um mainstream, A gente caiu ali no começo dos anos 2000 numa onda meio mainstream, E foi um novo aprendizado, uma nova exposição, um novo público, uma nova forma de pensar o nosso rolê todo. 0 e 1 foi um marco importante, além de eu achar um baita álbum bom. Eu gosto muito desse álbum. Mas antes disso, a gente tem uma história muito, muito longa com a Terceiro Mundo Produções Sonográficas, que foi o nosso selo independente que a gente fundou lá atrás. Acho que a gente
fundou esse selo um pouquinho antes da Laja Records, aí, do Fábio Maiago Mosini. Aí. E tudo isso embasado nas informações que a gente tinha do Independente via a nossa rede, que, como você disse, bastante nichada, que é o rock e o punk, né? A gente seguia muito a cartilinha do que fazer ou do que não fazer lá atrás. Você falou também, né, do Mosini, né, com a Laja, que existe até hoje, e o Dead Fish e Muqueca de Rato são duas grandes expressões, né, do hardcore nacional. Você acha que aquela cena hardcore punk rock da época, ela ajudou a impulsionar a banda? Como é que foi essa relação? E como é que você vê hoje, assim, a cena? Não sei se você acompanha a Vitória, mas acho que até pelo termômetro de São Paulo, você acha que mudou muito? Eu acompanho pelo meu nicho, pelo punk e pelo hardcore, assim. Alguma coisa de rap, alguma coisa mais de pop e tudo mais, mas sempre tendo notícia das pessoas com quem eu convivi nos anos 90 ali, que hoje são gente que mexe com rádio, Mosini, que tem o próprio trampo dele, gente que foi para o cinema, gente que hoje está na estrutura governamental, que é funcionário público e tudo mais. E, cara, eu costumo dizer em todas as entrevistas que eu dou para outros lugares que a cena de punk hardcore do Espírito Santo era a cena mais legal do mundo entre 94 e 99. Assim. Porque nós estávamos numa região supostamente muito isolada do Sudeste. Tudo era muito mais complicado de se fazer, fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Assim. Eu incluo Belo Horizonte porque a gente vai para Belo Horizonte desde os anos 80. Desde antes de ter uma banda, eu ia andar de skate em Belo Horizonte. E a gente já via aquela cena de metal, cogumelo. Então eu incluo Belo Horizonte nisso, porque Belo Horizonte tem um papel importante ali, né? Mas eu costumo dizer que era mais legal porque era que se comunicava melhor com mais nichos, né? Além do punk, a gente tinha aquela coisa da Barra do Jucu de estar envolvido com Congo. Então a molecada que morava na Barra do Jucu estava envolvido com os zines, com as bandas punks, estavam vivendo aquele cenário de ascensão do Congo como uma coisa mais pop, com o Manimal e com outras bandas que né? Casaca, que surgiram lá, né? Então foi tudo muito muito junto. Teve o Dia D, que eu acho que foi um marco muito importante, porque Cidinho Travalha, lá naquele primeiro dia dele, teve uma visão muito forte de que a região era uma produtora de muita coisa, né, cara? Desde rock super tradicional, aquela coisa que quase copiava o rock estadunidense, assim, Lynyrd Skynyrd e Led Zeppelin, e o grunge, e as nossas coisas do punk, que a gente criou de uma forma muito característica, assim, de uma forma muito localizada. Também por estar isolado, também por ter, não sei se foi conscientemente, se foi uma influência do território e das pessoas, que a gente criou uma coisa muito nossa, né? Muito do nosso jeito. Mosini é um dos grandes responsáveis disso. As bandas de punk lá dos anos 80 e 90 de Vila Velha e Vitória também são responsáveis por isso. E eu acho que quando a gente saiu, a gente já tinha muita certeza do que a gente queria. A gente já tinha uma noção de que não dava para ficar copiando estéticas. Apesar da gente ser uma estética punk, ali que seguia uma cartilha super rígida, não dava para tentar imitar nem visualmente, nem textualmente, nem outras coisas outros lugares. A gente acabou criando uma coisa muito nossa sem nem se ligar que estava criando. Mas muito rapidamente a gente se ligou que estava criando. Tem até um estilo, você mesmo toca no estilo assim mais praieiro mesmo, né? Não é aquela coisa punk tão não é o punk esteticamente... urbano, não é a Vila Carolina de São Paulo. A gente tinha uma divisão muito engraçada que era o punk de Vila Velha e o punk de Vitória. O punk de Vitória era um punk mais classe média, mais boy, assim, mais ligado à coisa mais surf. Apesar de eu achar que o nosso punk estava muito mais ligado ao skate, o punk do Dead Fish, porque de lá viemos. Mas a gente ouvia muitas coisas, a gente não estava numa estrutura de vila do ABC, por exemplo, ou de uma vila
ou da Zona Norte de São Paulo, que é Brasilândia, a Vila Carolina, e essa estrutura de trabalho. A gente criou uma coisa que dizia respeito a gente. A gente reclamava dos problemas que eram muito nossos. Assim. E assim. Falava assim, da poluição, do pó de minério, dos crimes de mando, falava-se da Lecoque, falava, claro, mal da polícia o punk fala a vida inteira, que eu acho que a polícia é um problema mundial, né? E o punk se apropriou muito bem de discutir sobre isso. Mas a gente falava sobre o que era nosso. Assim. O Sonho Médio, que é um álbum que muita gente de muitos lugares gostou, assim, é um álbum que fala muito da questão no território, da questão pessoal e tudo mais. A gente estava ali fundando os nossos selos, nossos próprios selos. A gente já tinha uma estrutura de mídia. Claro, a gente não entrava na Gazeta metendo o pé na porta, nem na Tribuna, mas a gente tinha a rádio universitária, a gente tinha os nossos próprios zines, a gente tinha a nossa própria rede, nossa própria rapaziada, que ali não estava... O público e a banda era uma coisa só, a gente se frequentava. O cara de uma banda fazia o show da outra banda e convidava a outra banda de Vila Velha para tocar no Camburi Vídeo. Não sei se as pessoas lembram do Camburi Vídeo, na Rua do Canal, em Vitória. E aí o Muqueca, pelas primeiras vezes, chamou a gente para tocar no Bregas Bar, na Barra do Jucu, depois no Roller Point, em Coqueiral de Taparica. E assim a coisa foi ganhando forma. A gente foi criando os nossos próprios mecanismos e criando os nossos próprios territórios de produção e de encontro. Isso de longe, tá? Porque na época, no meio dos anos 90, eu não tinha visão disso. Nada, zero. Claro. E o que você entende por hardcore como música e como movimento? Esteticamente, uma batida muito acelerada criada lá atrás pelo Bad Brains em 1979 em Washington DC, né? Que é o punk mais acelerado, né? Não é o Clash, que era e o Sex Pistols. E o hardcore, por ser estadunidense, trouxe uma coisa talvez mais caótica e, ao mesmo tempo, uma postura política mais forte. Acho que o punk inglês, até um dado momento, antes de Crass e essas coisas, ele tinha uma postura muito niilista, assim, não há futuro, e vamos aproveitar aqui o que a gente tem de resto antes que a bomba caia. Eu acho que o hardcore vem trazer uma discussão política mais a fundo e vem... Cara, talvez tirar também um pouco do estereótipo do que era punk rock, de ter que se vestir com uma jaqueta de couro, de ter que usar coturno, de ter que falar sobre uma coisa só. Assim. Se você for pegar depois a cena de punk hardcore do mundo, falou sobre tudo, inclusive de amor. Que é um ato político, no final das contas. Eu achava horrível naquela época, mas hoje eu acho demais. Que inclusive queria falar um pouco disso, né, da questão política colocada. Acho que o Dead Fish no começo era justamente essa letra muito mais direta, né, que era aquela coisa do embate, uma militância política ali praticamente, né, colocando causas. E com o tempo, e isso é normal até, né, nos processos das bandas e artistas ao longo do tempo, traz uma pegada um pouco mais filosófica, né? Que eu acho que poucas bandas colocam, assim, dá uma aprofundada, sem deixar de bater, né? Mas, assim, não sai daquela coisa mais da mensagem para direta para uma coisa mais, sei lá, mais complexa, né? Falar de coisas, mas falar de coisas da sociedade. Como é que você vê, assim, esse processo de desenvolvimento da banda ao longo do tempo? Falando do meu processo... Você concorda com o que eu falei, né? Eu concordo demais. Falando de mim, dos meus processos, eu entrei na banda com 16, 17. E eu não estava na faculdade. Sonho Médio é o álbum que eu tô na faculdade. Sivas e as duas demos, eu ainda não estava na faculdade. Então, eu tinha uma noção dentro de casa. Meus pais sempre leram muito. Minha mãe era uma hippie mais classe média, meu pai é um funcionário público que vinha de um viés mais
sindicalista, mais comunista, mais à esquerda. Então, eu sempre tive essas leituras dentro de casa. A partir do momento que eu caio na academia, abre-se um universo, né? Abre-se um universo. SBPCs da vida explodiram a mente de um cara de 19. Eu demorei para entrar na faculdade porque eu queria fazer direito. Então, eu fiz dois vestibulares. E eu acho que é isso. No meu ponto de vista ali, eu que fiz produzindo as letras todas, eu acho que a gente passou a ter mais bagagem. Não que eu acho que esse hardcore mais direto e mais, aspas, disruptivo seja ruim. Eu gosto de ouvir até hoje as primeiras coisas do Rato de Porão, gosto de ouvir até hoje as primeiras coisas Aliás, eu gosto de ouvir o Fogo Cruzado até hoje, que era uma coisa muito lixomania, que era tudo... Está acabando o emprego, está acabando, sabe? Era uma coisa mais retona. E eu consigo usufruir disso tudo. Eu gosto de coisas que são super musicais, que têm essa profundidade de, cara, vamos fazer música. Então, vamos adequar o texto à melodia. E também gosto da coisa que o Dead Fish fez ali no Sivacy, que era, tem uma base, vou meter uma letra. Pau. Sacou? É isso. Saca? Acho que a estética, a nossa estética tem essa abertura, cabe. Sacou? Cabe até um certo flow, assim. Se você for pegar Sandro Giuliatti, que foi do Muqueca de Rato muitos anos, se você for pegar João Gordo, se você for pegar os caras do Flickits, os caras têm um flow verbal também, apesar de não ser rap, tem um flow verbal. O Sandrinho é o gurizinho. Saca? Tem uma marca sonora também, aquele vômito de letra. O Gordo também tem o grave e as divisões. Os caras do Flickits também. Eu acho que eu sempre procuro mudar um pouco isso. Procuro me surpreender mudando um pouco a estrutura musical, mesmo sendo menos musical do que eu gostaria. Enfim. Mas assim, na banda, hoje, você é o único remanescente, né? Sou, inclusive 91, daqui do Espírito sim. Santo, né? Porque Sim, de muito 91, tempo foi sim. o Noah, né, na bateria, o Aliande, teve muito tempo também no A baixo. primeira formação, primeirona, que aí eu tô na formação, sou eu, Gustavo Buteri, que é irmão de Marcelo Buteri, que foi da banda também, os dois irmãos Mossack, Leandro Mossack e Leonardo Formiguinha Mossack, sacou? E Marcel Dadalto, nosso grande inventor da porra toda, que eu acho que ele é o grande cara que criou o Stage Dive e que trouxe o Dead Fish para inventar uma coisa dele mesmo. Mesmo que não fosse conscientemente naquela época. O que é o Stage Dive? Hã? Explica o que é o Stage Dive para a galera. O Stage Dive é o Dead Fish, antes dele ser Dead Fish. A gente foi Stage Dive na primeira demo, que se chama Demo 1. E aí a gente descobriu que em São Paulo e no Rio tinha, eu não lembro qual que era qual, mas tinha uma banda chamada Stage Diver e Stage Dive em algum lugar. A gente falou, não, vamos botar outro nome. E a gente ia entrar naquela coletânea da Tarcos, em vinil, que era um disco, cara, genial isso aqui. Que momento, né, bicho? Um álbum só de punk e um álbum só de metal, cara, só de banda de metal. Pra você ver a quantidade de produção que a gente tinha aí no começo dos anos 90. A Tarcos Records lançou essa coletânea em vinil, chama Death is Just the End. É raríssimo hoje. Quem não conhece, procura na Discogs aí, que não vai achar mesmo. Vai ter que gastar os tubos para conseguir um vinil. Mas era meio isso, assim. A gente precisou mudar o nome de Stage Dive para algum outro para entrar nessa coletânea. E aí nós botamos Dead Fresh Fish. É a única coletânea que a gente está com o nome Dead Fresh Fish. Depois virou Dead Fish. Bacana. E você continua considerando uma banda capixaba? Uma banda do Espírito Santo? Definitivamente. Não vem não, Paulista. Não vem não. A estrutura de pensamento, a estrutura de... Tudo bem, hoje o procedimento profissional é outro, né? A gente tem uma visão muito mais paulista, assim, de trampo,
uma coisa mais vamos aí. Lá no começo a gente era uma gangue, né? A gente era 5 loucos dentro da van, não mexe comigo. Era muito que a gente sentia no meio dos anos 90 na nossa cena. Assim. E quais lugares assim atrás. mais inusitado ou memorável que você já tocaram com o Dead Fish? Mais inusitado? Putz, cara, você vai perguntar isso para mim, eu vou ter que te contar 2 horas de história, cara. Pelo menos. Cara, nós já tocamos numa boate de criança rica em Moema, lá atrás, quando a gente lançou o 01, que as pessoas achavam que a gente era o CPM 22, que a gente estava se adequando e tudo mais. E aí a gente arrumou o maior problema com a segurança. A gente fez as crianças fazerem mosh. Isso lá no começo dos anos 2000. Aí no Espírito Santo, uma vez a minha amiga Dina Hoffman, que é lá, e meus amigos de Guarapari, ali do final dos anos 90, arrumaram um lugar para a gente tocar, e a gente tem foto disso, inclusive. A gente tocou em cima de um carrinho de cachorro-quente. Tinha um carrinho embaixo servindo cachorro-quente, e a gente em cima, arregaçando, tocando. Mas o quê? Já tocamos em boteco de careca em Mauá, todo mundo de bermuda florida e cabelo grande. Já tocamos, cara, em sítio. Uma vez a gente tocou, um lugar, não é nem um lugar inusitado, foi uma situação inusitada. A gente estava tocando no Morrostock, que é um festival lá do sul, festival meio hippie, meio tilelê, assim, que é do meu amigo Zé Fontella, que era de uma banda dos anos 2000 ali, a No Rest. E aí tava tendo aquela movimentação pré-golpe, lembra disso? Sim. Os nazis tudo saindo com as unhas de fora, Globo dando mó abertura para esses caras, MBL, essas latas de lixo toda. E eu lembro que a gente estava tocando num lugar no meio do mato, no Rio Grande do Sul, assim, num rincão. Assim. E aí, do nada, uma prefeita, que depois acho que se tornou senadora pelo Rio Grande do Sul por algum partido de direita cretino desse, PP, sei lá o quê, e eles conseguiram que a polícia parasse um festival no meio do mato porque estava atrapalhando. Era uma coisa bem reacionária. Assim. Eu lembro disso como se fosse ontem. Eu estou falando isso porque eu encontrei o Zé recentemente. E é isso. E, cara, fomos para a Europa agora, em julho, no meio do verão. Uhum. É isso que eu ia perguntar, lugares mais distantes também que vocês chegaram assim, a tocar. O mais distante que a gente chegou foi Blackpool, no norte da Inglaterra, que a gente tocou no festival lá no Rebellion, que é um festival bem tradicional na Grã-Bretanha. Mas outra coisa muito curiosa, a gente tocou agora na Saxônia, sabe a Saxônia, onde Nem sei, Dresden, Chemnitz, esses lugares que era a antiga Alemanha Oriental. E aí um amigo nosso, que mora na Polônia, encaixou a gente nesse festival comunal ali no nome do lugar era Niederwurschnitz, no meio da Saxônia. E a gente chegou no meio da noite, vindo da Grã-Bretanha por Dresden, ali de avião. A gente falou, vamos lá visitar o festival. Chegamos lá no festival, tava tendo uma reza, bro. Tipo uma... E aí a gente entendeu que é um festival regional ali. Então, as pessoas da região, de todos os nichos, poderiam participar, sacou? Então, a gente à noite viu uma reza, de manhã a gente viu os caras ensinando a torrar café, outros caras ensinando a plantar maconha, música eletrônica, coisa da comunidade, e o festival, obviamente, não aceitava esse discurso neonazista que eles têm muito lá agora com a Alternativa Deutschland, né? Mas era muito engraçado quando a gente chegou nesse festival lá na Saxônia, que não foi a formação original do Dead Fish. Eu chamei 2 pessoas para irem comigo porque 2 caras da banda não quiseram ir. Então, o meu baixista é japonês, filho de japoneses, um baterista baixinho com cara de Joe Pesci, assim, meio italiano do sul, e o Fausto Oi, que ele é filho de paraibana com um pai japonês. Então ele parece meio um cambodiano. Então a gente chegou assim, os caras olharam, falaram: "Meu, a gente nunca viu uma banda dessa aqui". A gente falou: não, vocês são de onde? Eles não sabiam onde a gente era. Do Brasil. Aí a gente falou Brasil, os caras: Brasil, tudo bem. A mistura. Sacou? E o que você está compondo hoje? O que você tem? Álbum... Oi?
Vitor, pode falar. Você está compondo hoje? O que você tem escrito? Porque, assim, aconteceu muita coisa no Brasil nos últimos tempos. Eu acredito que o Dead Fish acompanha, né, um pouco né, os últimos discos, eles vão acompanhando um pouco que eu acho que é o momento pessoal, né, seu, como É o letrista e tudo posto, mais, e o momento político, né? Então, passou Bolsonaro, veio. O que vocês têm pensado? O que você tem pensado assim Tem álbum também? novo por vir aí, bicho. Quando? Tem álbum novo, já tá pronto. Mixagem. Eu vi a mixagem tem 2 dias atrás. Tô conversando com um cara do Equador para fazer a capa, um equatoriano. E já tem um single para sair, se chama Dentes Amarelos. E o álbum é só sobre memória. Só sobre memória. Eu fiz a maioria das letras, então é muito sobre as minhas memórias. Aí tem uma música que se chama Avenida Maruípe. Pra você ter uma ideia. Assim. Remete muito ao Espírito Santo, esse álbum. Meio isso. Mas ele tem algum... O que ele fala, assim, conceitualmente? É mais Falo das pessoal? minhas memórias. É uma coisa que não dá para separar a minha memória pessoal de alguma coisa política. Assim, né? Eu acho que a experiência pessoal de todo mundo é política pra caralho. Por mesmo, mais que as pessoas falem assim, eu sou apolítico. E, pô, você tá se enquadrando num viés político, né? Que é ser um omisso que acha que não tá fazendo política comprando uma laranja no mercado, né? E é muito isso. A Avenida Maruípe fala sobre ditadura, fala sobre meus vizinhos ali, do lado da Casa Almeida. Tem uma música que fala do meu pai. Eu tenho 50 anos agora, meu pai morreu com 49. E aí tem um pouco a história do meu pai, que também nascido no Espírito Santo, e a morte dele, e o humor dele. O capixaba tem um humor muito característico, né? TV quase explica muito bem isso. Mas o álbum já tem nome? Tem, é um nome que eu nem sou tão fã, não. Se chama Labirinto da Memória. Mas é um nome meio merda, né? Mas é o que a gente conseguiu achar, desculpa aí. E tem previsão de quando vai sair? Sai em janeiro. Janeiro. Sai um single agora, esse mês de outubro, e sai um single em dezembro. E assim, para fechar, o que você está pensando desse momento atual aí do Brasil, especialmente? Eu queria que o valor da comida diminuísse logo, para a gente ganhar eleições para sempre, sabe? Mas eu estou feliz com tudo que a gente conseguiu de 2022 para cá, mas o trabalho é longo. Você que está no Espírito Santo aí Você está falando de Vitória ou de Vila Velha? De Vitória. Vitória, com esse prefeito cretino que vocês têm aí, você consegue perceber que é um trabalho longo, né? É um trabalho muito longo e eu acho que a gente demora a se mobilizar. Mesmo a gente tendo MSTs da vida, mesmo tendo uma estrutura muito combativa dentro das assembleias legislativas e parlamentos, a gente precisa de mais movimentação na rua, mais movimentação na base, e eu acho que a gente está num momento X, angular, para não chegar em 2025, a eleição para 26, né? Para a gente não ter outro neonazista, tipo um Bolsonaro cover de novo. Corre, Lula, por favor. A gente está aqui, brother, vamos nessa. É isso. Beleza, Rodrigo, obrigado, cara, para trazer um pouquinho, né, dessa memória e dessa trajetória, né? E esperamos aí o disco novo também, estaremos atentos aí para ouvir, para difundir também no século. E sucesso aí, você quer deixar alguma palavra final aí para os capixabas? Cara, muito obrigado. Eu sempre tive muito apoio da rapaziada. Valeu demais, meus irmãos e irmãs. E muito obrigado, Século Diário. Eu não lembro da última vez que eu falei com vocês. Valeu pela oportunidade aí, pela abertura. Beleza, valeu. Então, você acompanha também, né? seculodiario.com.br, quem quiser, as notícias diárias estão lá. Também as plataformas de podcast e no YouTube,
você pode procurar pelo Século Diário lá. Tem o Pocando pelo Mundo, dessa vez com o Pocando Rodrigo. é genial. Em breve com outros, e tem outros programas também que você pode acompanhar aí na nossa grade. Beleza? Bicho, deixa eu falar. Vocês pocam, brother. Vocês pocam. Rebenta. Vamos nessa. Valeu, até mais. Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença.